TV FAPES, com vocês, com a maior das informações de atualidade para compartilhar e para poder discutir com os profissionais na área de saúde. Hoje nosso convidado é especialista em neurocirurgia, o Dr. César de Oliveira, que além de ser um profissional de alto gabarito, é amigo nosso e, portanto, todo mundo que participa aqui em TV FAPES, de alguma maneira, não somente amigo, sino faz parte do nosso crescimento e da evolução tanto da ortomolecular como de todas as outras áreas complementares que fazem parte do sistema de saúde. Hoje o assunto está muito em moda. Talvez o primeiro passo foi dado há muitos anos atrás na França, mas hoje se fala muito de peptídeos no mercado. Todo mundo que vem no consultório, em geral, traz alguma novidade em relação a peptídeo. E muito de moda, principalmente na área de estética, onde hoje em dia é a mais utilizada e mais aplicada na prática diária. Mas o Dr. César é um fanático pela medicina regenerativa, é um cara que tem estudado muito essa área nos últimos anos e, por lo tanto, ele nos vai manter informados sobre todo o que existe de novo nessa área. Nos vai explicar qual é a perspectiva dos peptídeos no futuro imediato e no futuro imediato, quais são os peptídeos que eventualmente já existem no mercado, principalmente para sua aplicabilidade na área de estética, e que imagino que todos vocês estão desejando saber para poder compartilhar esse tipo de informação com os seus profissionais ou eventualmente ver qual é a possibilidade futura de colocá-lo isso dentro de teu corpo. César, bem-vindo ao programa, é um prazer de ter aqui vocês. Você é parte da casa, não somente como colega, como amigo, e queria aproveitar esta oportunidade para você, primeiro, cumprimentar o público que nos está acompanhando e, em segundo lugar, dar uma ideia inicial para o público entender qual é o conceito de regenerativa. Ou chamamos ele de medicina regenerativa, ou chamamos de regenerativa aplicável à saúde, etc. Dá uma ideia para que o público possa se enterar, porque hoje todo mundo fala em exosomas, fala em peptídeos, etc. Então cria uma grande curiosidade e parece até uma pócima mágica que estamos oferecendo ao público. Então esclarece isso para o público que nos está acompanhando. Primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer estar por aqui, a gente conversa muito com o Dr. Efraim, eu aprendo muito com esse professor fantástico e além de ser um grande amigo. Então a gente conversa e o papo vai, que quase que a gente não faz o podcast para poder ficar conversando esse tempo todo. Tá? Eu sou um neurocirurgião de formação clássica, acadêmica, fiz residência no Rio de Janeiro com o Dr. Paulo Niemeyer, fiz minha especialização fora, em Boston, na Harvard Medical School. Então, uma formação clássica como neurocirurgião. Mas daí a cabeça tem que estar sempre aberta. A cabeça tem que estar sempre aberta para as novas possibilidades. O pessoal da ortomolecular, que faz esse tipo de medicina, sabe que não dá para ficar estático. Você tem que sempre se abrir para tentar entender um pouquinho mais do que você pode oferecer para o seu paciente. E nesses passos veio a medicina regenerativa na minha vida. Então eu comecei a estudar medicina regenerativa e aí você começa a perceber que você deixa de ser um especialista para você ser realmente um médico, onde você passa a estudar um paciente como um todo. Isso não dá nem para falar para o pessoal da ortomolecular que está ciente disso tudo. Então a gente começa a entender um pouco mais o funcionamento do paciente, o que você pode oferecer. Então a medicina regenerativa basicamente não é uma especialidade ainda, a gente não considera uma especialidade, mas uma maneira de você, mais uma ferramenta para você tratar esse paciente. Que eu julgo que você tem mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para poder oferecer para o paciente. Mas César, eu não sou cirurgião, eu sou um clínico, como é que eu posso oferecer isso? A medicina regenerativa não está baseada nas intervenções que você pode fazer no paciente. Intervenções cirúrgicas ou uma infiltração, você pode tratar ele de uma maneira integrativa, de uma maneira ortomolecular e está fazendo benefício regenerativo para esse paciente. A partir do momento que você oferece chance para essas células se reproduzirem, para as células-tronco que estão lá dentro serem ativadas e você ter uma regeneração no tecido que está morrendo, você está fazendo medicina regenerativa. Mesmo sem você introduzir células mesenquimais, que é uma coisa que a gente faz, aspirado de medula óssea, o PRP, o famoso PRP, que muitas pessoas conhecem mais por produção estética, para poder fazer a parte estética como preenchimento. Na verdade, não é o PRP, é o plasma pobre em plaquetas, é o PPF. Então você começa a ver que você tem algumas conjunções que vêm aparecendo.
E hoje se fala muito em medicina regenerativa. Há pouco tempo, um jogador do Santos, o Gabigol, que é um jogador famoso, saiu para ser tratado com PRP. Então a gente começa a ver que se fala mais em medicina regenerativa. Alguns pacientes chegam no consultório e querem fazer exossomos para pele, para cabelo. O que é exossomos? É a medicina regenerativa. Então você começa a entender um pouco mais o que se faz. E a gente já fazia isso há tempos atrás, dentro da própria cirurgia de coluna na neurocirurgia. Como você, dentro da regenerativa, você pensaria em estabelecer um protocolo de como seria o início, o meio e o fim em uma situação específica de um paciente que vai em procura de um conceito dentro da regenerativa? O primeiro passo de um médico regenerativo ele é pensar como um médico ortomolecular, como um médico integrativo. A primeira pergunta que eu faço para um paciente que vai no consultório para tratar uma medicina regenerativa, eu pergunto se ele está dormindo bem. Eu pergunto os hábitos intestinais desse paciente. Muitas vezes alguns pacientes falam assim, doutor, mas eu vim aqui tratar minha dor nas costas, como é que o senhor fica me perguntando isso? Porque faz parte de uma coisa que a gente chama de preparo do solo. A gente não consegue uma boa qualidade das células mesenquimais desse paciente se a gente não tiver um bom preparo do solo. Nesse preparo do solo você vai desinflamar esse paciente, tirar a inflamação metabólica para você aproveitar o que ele tem de melhor, tanto das células mesenquimais extraídas do sangue, da medula óssea, ou até mesmo da gordura. Que você poderia hoje em dia contar sobre uma palavra que alguns consideram até que é mágica dentro da área de saúde, que são os peptídeos? Vários colegas nossos já escreveram até livros sobre peptídeos e sabemos que a maior parte deles ainda não estão totalmente aprovados no mercado. Inclusive nos Estados Unidos tem uma decena deles que estão em fase quase terminal para ser eventualmente aprovados, mas oficialmente, até onde eu sei, só existem 2 peptídeos aprovados nos Estados Unidos para uma situação patológica tão rara, tão estranha, que acontece uma em cada 1 milhão de pacientes. Mas falando nos peptídeos mais clássicos, aqueles que de alguma maneira se estão utilizando principalmente em medicina estética, você poderia dar-nos assim um apanhado de que é o que temos hoje em dia no mercado que já dá para usar por via de aplicação local ou eventualmente por via sistêmica, e quais são as perspectivas futuras para esse campo de peptídeos que já existe há muito tempo, mas sempre foi limitado por aspectos legais para serem incorporados na prática diária? A gente sabe como funciona um sistema, principalmente em termos de medicamentos, como funciona o sistema e a indústria por trás desse sistema. Mas isso não vem ao caso, que a gente tem pesquisas hoje de peptídeos muito fundadas em animais ainda. Então a gente não tem pesquisas em humanos bem fundamentadas. A gente tem algumas pesquisas que estão nível 2 para 3 já, que são fase 2 para 3, então já tem a fase de segurança, então está a fase de introdução numa população maior e que pode ser colocado no mercado a qualquer momento, isso está na mão do FDA. E aí a gente não sabe, na mão do FDA, se a coisa funciona só em termos de política ou a própria segurança do paciente, já que tem alguns peptídeos bastante testados. Peptídeos a nível de sérum, a gente já tem o GHK-Cu, que é o mais divulgado. Repete o nome. GHK-Cu, que é um peptídeo combinado com uma molécula de cobre. Então ele acaba sendo um peptídeo rejuvenescedor. Então ele age na medicina regenerativa a nível de colágeno também. Então ele funciona muito bem. Esse a gente já tem a nível de sérum. Algumas pessoas já produzem, já estão usando esse peptídeo. Como é a apresentação dele? A apresentação Como a nível de sérum? A nível de um creme, a nível de creme mesmo, de passar diretamente na face. Só que a gente fez alguns testes, a gente já tem alguns pacientes fazendo alguns testes de usar ele injetável também. Então, e ele favorece, a gente nota a diferença nesses pacientes em termos do aumento do colágeno. Os pacientes acabam tendo uma pele mais firme, cabelos melhores e além de uma definição muscular. Existe uma experiência maior com esses peptídeos fora do Brasil? Existe. Tem muita gente usando. Qual é o país referência? Hoje nos Estados Unidos ainda se usa muito peptídeo. Apesar da proibição americana do FDA, tem muita gente usando peptídeo. Mas mais um peptídeo de aplicação local? De aplicação principalmente subcutânea. E os peptídeos injetáveis que vêm aqui no país, é de que origem? Porque evidentemente devem vir como cosméticos, por muito que se utilizam por outros tipos de via, mas qual é
a maior fonte. Não é igual que o tirsepatida, que vem de um país vizinho, etc. Porque aqui entre nós até a tirsepatida é um peptídeo, né? Claro, a semaglutida é um peptídeo. Como você definiria para o público que nos acompanha e que eventualmente não é médico, como você classificaria um peptídeo, para o público nos entender que é um peptídeo? Então a gente tem uma molécula de proteína que é uma molécula grande. Uma molécula menor que 50 aminoácidos, que é uma conjunção de uma proteína, é um peptídeo. Então o peptídeo é uma cadeia de aminoácidos que não chegou a se formar uma proteína. Ele não é tão grande para formar uma proteína. Vamos dizer que é um baixinho igual a mim, assim. Então ele não é tão grande para se formar uma grande proteína, então ele acaba sendo uma cadeia de aminoácidos menores. Há pouco tempo eu dei uma aula num congresso sobre peptídeos, já falando a perspectiva dos peptídeos, que é uma coisa que me encanta. É o que eu falei, a gente sempre olha um pouco mais para frente o que pode acontecer. E um colega levantou e falou assim, eu não uso peptídeo de jeito nenhum, eu não acredito em peptídeos. E eu acabei olhando para ele, eu já conheci ele de outra época, eu falei, eu acho que você emagreceu bastante, você não conhece peptídeos? Não, eu estou usando tirzepatida. Eu falei, é um peptídeo. Então você não pode falar de alguma coisa que você está acontecendo no mercado. A tirzepatida já é um nome conhecido, mas não deixa de ser um peptídeo. Como a semaglutida também é um peptídeo que teve grande introdução no mercado. Então eles vão aparecer como esses outros medicamentos. Acho que vai demorar um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos, a gente não tem certeza, porque depende de uma liberação americana. Os que entram hoje no país, eles vêm basicamente, os que entram hoje no mercado americano, vêm basicamente da China e da Índia, que estão no mercado americano. Tá? E que são usados principalmente para estética. Principalmente para estética. Há tempos atrás, os atletas usavam muito um tipo de peptídeo que é o CJC 1295. Ele favorece os hormônios de crescimento. Isso aumentava a musculatura dos atletas. Hoje é o ADA. Era visível o resultado? Era visível. Com o resultado você começa a observar em 7 aplicações. 7 dias você começa a observar o resultado. E a aplicação era subcutânea? Subcutânea. Dose mínima subcutânea. Mas nesse caso, por que não usar o hormônio de crescimento? Porque era uma maneira desses atletas burlarem o VADA, o antidoping. Então ele não aparecia antidoping como hormônio de crescimento. E agora já está aparecendo. Nessa última Olimpíada Olimpíada de inverno já conseguia se pegar os peptídeos. Mas o próprio hormônio de crescimento tem um ritmo circadiano, né? Então, o que dá para diferenciar muito fácil é aquele sintético que você injeta do hormônio de crescimento natural. Mas, basicamente, todos os hormônios dentro do organismo são peptídeos, porque todos estão formados por uma sequência de aminoácidos. Mas aqueles são os peptídeos naturais sintetizados dentro do próprio organismo. Aqui estamos falando de peptídeos que, eventualmente, não são similares àqueles que tem dentro do organismo e que provavelmente funcionam como sinalizadores para estimular ou seja o eixo hipotalâmico hipoficiário ou algum outro, para aumentar a produção desses hormônios. Isso pode ser considerado doping? Hoje é considerado doping. Na última Olimpíada de Inverno, agora em Milão, já conseguiram pegar alguns atletas que estavam usando os peptídeos. Porque ele aumenta a massa muscular e aumenta o poder de explosão de alguns atletas. Bom, mas isso praticamente seria um concorrente direto de alguns tipos de hormônios que têm ação anabolizante, oxandrolona, stanozolol, etc., que por sua vez também são peptídeos. Porque todos eles estão formados de aminoácidos. Então, até que ponto hoje em dia você consideraria que o efeito de peptídeos chamados mais benéficos para o organismo teria um efeito duradouro dentro do organismo? Não, a maioria deles... O uso tem que ser por longo prazo. O uso do peptídeo é por longo prazo. Se você não consegue manter o peptídeo, manter a ação do peptídeo por longo prazo. Vamos voltar para o nosso caso simples da tirzepatida. Se você parar de tomar, a chance de você voltar a engordar é grande. Então, a gente não tem peptídeo agindo por longo prazo. Ele vai agir sempre por um período mais curto. E se parar de tomar, ele vai deixar de fazer o efeito. A perda do ganho vai ser imediata? Em alguns casos, praticamente imediata. Em alguns tipos de peptídeos, praticamente imediata. Por isso se discute hoje não só o uso de peptídeos, mas o protocolo para o uso de peptídeos. E ele obriga a usar em forma combinada os peptídeos ou são peptídeos isolados? Isso é uma coisa que eu tenho estudado também, porque a gente consegue usar, pelo ritmo, pelo ciclo circadiano, pelo relógio biológico, a gente tem que usar alguns em determinadas horas, outro em horas diferentes. Um não pode usar próximo ao outro, porque pode desequilibrar a cadeia que ele tem e você perder o efeito do peptídeo. Bom, em outras palavras, então,
O peptídeo, como peptídeo, ele não tem efeito individualizado. Não. O peptídeo, como peptídeo, ele vai ter que entrar no organismo, dar sinais para que os próprios hormônios ou as moléculas do organismo se ativem. Porque todo mundo sabe, por exemplo, que a semaglutida não é mais que um análogo do GLP-1. Exatamente. Então, o peptídeo que você está usando não é semaglutida, é um análogo de GLP-1, que é a glucagon-like peptídeo 1. E assim podemos fazê-lo, como por exemplo com hormônio de crescimento, via somatomedina C. Podemos fazer talvez melhorando os níveis de cortisol em pacientes que têm cortisol baixo, ou talvez aumentar dopamina em pacientes que têm transtorno de déficit de atenção, etc. Eu não sei, porque todos eles estão formados por aminoácidos, todas essas estruturas. O corpo é basicamente, todos os tecidos têm uma sequência de aminoácidos dentro da composição. Então, por que tanta resistência ao uso dos peptídeos? Qual é a incidência de efeitos colaterais descritos na literatura relacionados a peptídeos? Não tem trabalhos mostrando efeitos colaterais com os peptídeos, não tem trabalhos consistentes mostrando isso. Em um congresso que eu fui dar uma aula recentemente, um dos colegas um pouquinho mais antigo virou e falou assim, a gente pode estar ocorrendo o mesmo surto que aconteceu com a talidomida há tempo atrás. Então daqui a pouco a gente vai ver os efeitos colaterais. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa porque ele é um sinalizador, exatamente o que a gente estava falando. É um sinalizador. Ele adianta a resposta. Então você pode ter essa resposta. Você pode ter uma perda de peso com uma dieta regrada, com exercício, com tudo isso. Quando você faz uso de uma tizerpatida, quando você faz uso de uma semaglutida, você adianta essa resposta.